Glórias a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? A paz. Aproveitando que os irmãos estão de pé, convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias do Evangelho a qual escreveu Mateus, capítulo de número 16. E enquanto os irmãos encontram, eu estou agradecendo primeiramente a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para adorar, exaltar e engrandecer o nome do nosso Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, o pastor, obrigado pela confiança, obrigado pela oportunidade. Quero louvar a Deus pelas pessoas que me acompanham. Em cima do altar está meu pai e o meu pastor, amém? Pastor Amir, que Deus abençoe. Ali está minha esposa, mulher de Deus, que o Senhor colocou na minha vida. Minha mãe, minha tia, meu tio, uma família abençoada, amém? Que Deus abençoe vocês. E eu quero louvar a Deus também pela vida dos irmãos que estão aqui nessa noite, amém? A Bíblia vai dizer que carne e espírito militam em uma guerra infindável. E se hoje você está aqui é porque o seu espírito derrotou a sua carne. E isso é louvável, amém, irmão? Mateus, capítulo de número 16, eu estarei lendo apenas o versículo de número 18. A palavra de Deus diz assim: E eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Pode tomar o seu assento, adorando, exaltando o nome do Senhor. Quero pedir para o nosso irmão sonoplasta, se tiver como colocar um fundo musical para mim, eu vou ficar muito grato, amém? Meus irmãos, esse versículo a qual acabamos de ler, creio eu que todos nós sabemos ele de cor. E hoje eu quero trazer uma mensagem para os nossos corações sobre 3 promessas que Jesus fez para a igreja. A Bíblia diz em Gálatas, capítulo de número 4, versículo de número 4, que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho na terra. Para entendermos melhor, a plenitude dos tempos foi conhecido como um período chamado greco-romano. Era um período em que a Grécia e a Roma tinham poder sobre o mundo daquela época. A Roma dominava o mundo porque tinha exércitos muito poderosos, homens valentes. Era um povo territorialista que dominava praticamente todo o mundo. A Grécia dominava também o mundo por conta da sua intelectualidade. Naquela época nós sabemos que a maior biblioteca que existia no mundo era dos gregos, homens estudiosos da Bíblia, homens sábios, homens que se dedicavam ao estudo. É nesse período que Deus acha por bem de enviar o seu Filho unigênito para a terra. A Bíblia diz que o anjo vai visitar a Virgem Maria. Ela vai conceber, vai dar à luz. Aquele menino com 12 anos aparece no cenário bíblico. Não aparece mais até os seus 30 anos. E com 30 anos, Jesus vai começar a missão dele. E ele vai fazer 3 promessas para a igreja dele. A primeira promessa que ele vai fazer é essa a qual nós acabamos de ler. Jesus vai separar 12 homens, 12 discípulos, e ali vai ser a primeira igreja da humanidade. Mas só que naquela época já existiam pessoas intituladas religiosas. Na época qual Jesus vem na terra, já tinha 2 tipos de povos e 2 tipos de templos que eram frequentados por homens para adoração a Deus. Era a igreja dos gregos e a igreja dos judeus. Mas só que tinha um grande problema nessas igrejas. E qual era? A acepção de pessoas, a discriminação de povos. A igreja dos judeus só podia entrar no templo se fosse homem, judeu de nascença, ou algum homem que havia se convertido ao judaísmo. A igreja dos gregos era mais rígida ainda, porque eles não davam oportunidade nem para outros homens que se convertessem. Era só se fosse homem, grego e de nascença. Os templos
faziam acepção de mulheres, de jovens, de crianças. Eles olhavam para essas pessoas e diziam: vocês são indignos de entrar no templo para adorar a Deus. Eu imagino o desejo que aquele povo sentia de entrar na casa do Senhor, só para ter o privilégio de poder adorar ao nome dele, mas não tinham a oportunidade. Mas só que Jesus vem na terra para quebrar os paradigmas dos religiosos. Jesus vem na terra para mostrar que ele não veio pregar religião, ele veio pregar o evangelho de Cristo. Jesus está fazendo uma promessa para Pedro, dizendo: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando Jesus está dizendo: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, Pedro no grego significa pequeno fragmento. Mas quando ele diz sobre esta rocha, ele está se referindo a ele mesmo. É por isso que Pedro, em Atos capítulo de número 4, quando for perguntar para ele e para João em nome de quem eles pregavam, Pedro vai dizer: nós pregamos em nome de Jesus o Nazareno, aquele a qual vocês crucificaram, aquele que é a pedra de esquina angular da igreja. Jesus estava fazendo uma promessa dizendo: Pedro, tu és apenas um pequeno fragmento, assim como eu e você somos. Mas ele está dizendo: a minha igreja estará firmada em uma rocha que ninguém consegue derrubar. A minha igreja estará firmada em uma rocha que homem não derruba, o inferno não derruba, calúnia não derruba, perseguição não para. Eu sou a pedra de esquina angular, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa é a primeira promessa de Jesus. Mas espera aí, Lucas, como que a igreja de Jesus vai funcionar? Porque a igreja dos judeus tinha templos físicos, tinham pessoas selecionadas, ou dos gregos do mesmo jeito. Mas a igreja de Jesus é diferente, porque Jesus vai dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus já está quebrando a religiosidade daquele povo, porque ele não está fazendo acepção de pessoas. Ao contrário, pastor, ele está dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando vão perguntar para Jesus: mas como que é essa religião? Quais são os requisitos necessários? O que é que eu tenho que fazer? Jesus vai dizer para eles: é simples, olha para mim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vai ao meu Pai se não for por mim. Mas só que Jesus é tão poderoso que quando ele diz: eu sou o caminho, ele está nos convidando para andar com ele. Mas ele é tão bom que ele nos chama para o caminho e não nos deixa andar sozinho. Porque quando tomamos a decisão de levantarmos a nossa mão, aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o Espírito Santo pega na nossa mão e diz: tu não está mais sozinho, porque tu vai pelo caminho, mas eu ando contigo. Quando ele diz: eu sou a verdade, ele está dizendo: ao caminhar contigo, ao caminhar comigo, é impossível você viver uma vida de mentira, porque eu sou a verdade. E ele vai seguir dizendo: depois de você andar comigo, conhecer a verdade, aí você vai ver o que é vida, porque eu sou a vida. Jesus está fazendo uma promessa para aqueles discípulos, e Jesus vai cumprir essa promessa. Ele vai edificar a igreja dele. Essa foi uma das missões que ele veio cumprir. A segunda promessa que Jesus vai fazer é quando ele vai dizer: eu vos encherei do meu Espírito Santo. Porque não adianta edificar a igreja se o Espírito Santo não estiver no meio dela. É em vão levantarmos templos, edificarmos igreja,
se o Espírito Santo não habitar no meio da igreja. É por isso que ele vai dizer que ele estava voltando para o Pai, mas rogou ao Pai que nos enviasse outro Consolador. É por isso que ele vai dizer para aquele povo: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus vai devolver o Espírito Santo para o homem. Aquilo que Adão tinha perdido, Jesus devolve. Mas só que, quando nós vamos ler a carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo de número 5, nós vamos ver que ser cheio do Espírito não é apenas falar em línguas. Ser cheio do Espírito não é apenas sapatear no poder. Ser cheio do Espírito não é dar glória a Deus e aleluia na hora do culto, porque tudo isso que eu acabei de falar aqui dentro é fácil. Paulo vai advertir a igreja de Éfeso e vai nos mostrar alguns requisitos para sermos cheios da presença do Espírito. A primeira coisa que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, no capítulo de número 5, é: andem em amor, como Cristo amou a igreja. Aleluia. E se entregou como sacrifício agradável a Deus. Aqui nós temos que prestar atenção, irmãos, porque isso é algo muito profundo. Paulo está falando: ande em amor, como Cristo amou a igreja. O amor que ele está nos dando de exemplo é um amor perfeito, é um amor incondicional, é um amor que não tem vaidade, é um amor que olha para quem não merece ser amado e mesmo assim diz: eu te amo. E a Bíblia vai comparar o amor de Jesus apenas com um amor aqui dessa terra. E qual é o amor? O amor de uma mãe. Mas só que aí nós vamos indagar dizendo: mas tem mãe que não ama o filho, tem mãe que aborta, tem mãe que abandona, tem mãe que trata mal. Mas a Bíblia, ela é exata, irmãos, ela não dá brecha para o erro. Porque a Bíblia diz: pode uma mãe se esquecer de um filho, porém eu não me esquecerei de ti. É desse amor que Paulo está dizendo: andem em amor, como Cristo amou a igreja e se entregou como sacrifício agradável a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você abre a boca e diz: eu sou cheio do Espírito. Sabe o que a Bíblia diz? Como pode alguém amar a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê? Como dizemos que somos cheios do Espírito, se tem vezes que a gente entra na igreja e olha onde aquele irmão está sentado, só para não ter que sentar nem perto? Como dizemos que somos cheios do Espírito, se muitas das vezes entramos na casa do Senhor, sentamos do lado de um irmão e nem um sorriso e uma paz do Senhor damos para ele? Que amor é esse que nós sentimos, que é igual ao amor de Cristo? Muitas das vezes o nosso olhar é como de juízes, porque hoje em dia, dentro dos tempos, estamos esquecendo que todos somos filhos, e se somos filhos nos tornamos irmãos. Estamos esquecendo que somos irmãos e estamos nos tornando juízes. Aquele ali vai para o céu, mas aquele ali vai para o inferno. Aquele ali merece sua segunda chance, mas para aquele ali já não tem mais jeito. Deixa eu te dizer uma coisa: o único que podia olhar e falar que não tinha jeito foi aquele que se entregou na cruz do Calvário, derramou seu sangue pela mim e pela sua vida, e daquele dia em diante, para tudo tem jeito, irmão. Quem prega para você que hoje era um drogado, um cachaceiro e um prostituto, muita gente olhou para mim e disse: é a ovelha negra da família, todo filho que passou é atribulado mesmo, vai morrer na cachaça. Quantos livramentos Deus me deu, mas enquanto muita gente olhava e dizia: para ele não tem mais jeito, Jesus estava dizendo: a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O grande problema dos cristãos de hoje é que nós temos esquecido o amor de missões,
Nós temos esquecido o amor ao próximo. Temos colocado uma capa preta, pegado um martelo na mão. Achamos que somos mais santos que os outros e queremos julgar a vida do irmão. Mas escuta isso. Deus não te chamou para ser juiz. Lembra quando querem apedrejar aquela mulher? Todo mundo com pedra na mão. Ah, é? Então atira a primeira pedra. Quem nunca cometeu um pecado, um joga a pedra para o lado para ninguém ver que estava com a pedra na mão. Não sei se o outro botou a pedra no bolso, mas ninguém teve coragem de apedrejar aquela mulher. Andem em amor, como Cristo amou a igreja. O nosso olhar não tem que ser de julgamento, o nosso olhar tem que ser de amor. Ele está errado, tem que mudar muita coisa na vida dele, mas irmão, eu te amo, eu estou aqui do teu lado e eu vou orar por você. Quando você pensar em cair, eu seguro na tua mão, porque Salomão vai dizer que é melhor que ande de dois, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Paulo vai dizer que é melhor que a corda seja de duas dobras, porque é mais difícil de arrebentar. Se a igreja entender o que é a união do amor de Cristo, o inferno não tem nem chance. O grande problema é que hoje a maioria das igrejas, ao invés de andarem unidas, tem andado divididas por conta da vaidade. Se eu prego e alguém prega uma mensagem boa, eu já acho ruim, porque aí eu vou perder a oportunidade de pregar. O irmão está pregando no meu lugar. Se eu canto e o irmão canta mais afinado que eu já fico olhando de cara feia dizendo, agora pronto, não vão mais me dar oportunidade para cantar porque a irmã canta melhor que eu. Mas deixa eu te dizer uma coisa, altar não é lugar de concorrência. Microfone da igreja não é para pegar para se amostrar. Se pegou o microfone, prega. Se pegou, canta. Mas não é para aparecer, não é para a glória do homem. É tudo dele, por ele e para ele. A glória é para ele, irmão. É melhor a irmã estar cantando aqui dentro do que estar bebendo cerveja lá fora. É melhor o irmão estar pregando aqui dentro do que usando droga lá fora. Aqui não é lugar de concorrência. Se tu quer ser usado, meu filho, é só dar lugar para o Espírito, porque a Bíblia vai dizer que Ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. Escute isso daqui, irmão. Se a Bíblia diz que Ele está à procura, é porque não está fácil de achar. Sabe o que a Bíblia diz? Que a terra é descanso para os pés dele. A Bíblia diz que a água do oceano cabe na palma da mão dele. E mesmo assim, ele está olhando para a terra e procurando para ver se acha verdadeiros adoradores. Porque hoje em dia tem muita gente que quer cantar é para ter status. Eu quero cantar é para ficar conhecido. Meu irmão, quem tem que ficar conhecido não é o teu nome, é o nome de Jesus. Eu quero pregar porque aí eu vou ficar famoso, eu vou ter seguidor no Instagram. Meu filho, que você não tenha nenhum seguidor, mas que todo mundo que ouça a tua pregação comece a seguir Jesus. Isso é o que importa. Nós temos que andar em amor como Cristo amou a igreja. Paulo vai seguir dizendo: a igreja não pode conviver com o pecado no meio dela. Sabe o que Paulo diz? Antes nós éramos trevas, mas hoje somos luz. E não tem como andar junto, luz e trevas. Antes, como eu já disse, eu bebia, irmão. Eu usava droga. Hoje, longe de mim. Porque naquela época
época eu estava nas trevas, mas hoje eu estou na luz. Aleluia. Mas só que tem gente que se converte ao Evangelho e acha que ainda dá para ficar dando ficadinha com o passado. Não! Irmão, antes eu mentia, antes de eu vir para a igreja. Agora eu me converti, mas de vez em quando ainda eu conto uma mentirinha. Não, irmão, quando eu era do mundo eu era rancoroso. Eu tinha raiva de todo mundo. Hoje eu vim para a igreja, mas vira e mexe ainda eu sinto aquele rancorzinho. Sabe como é que é? Sabe o que é isso, irmão? Você ainda não está totalmente na luz. Ainda tem partes da tua vida que está em trevas. É por isso que Jesus vai dizer para aquele homem, aquele que nascer de novo. Tem gente que já até colocou as duas perninhas para fora, mas ainda não nasceu de novo. E abre a boca e diz, eu sou cheio do Espírito. A Bíblia está dizendo que não. Paulo vai apertar ainda mais quando ele diz, além de não pecar, você não pode compactuar com o pecado dos outros. Irmãos, hoje nós temos visto o quanto é difícil nós sermos aceitos na sociedade. Um professor de uma escola pode abrir a boca, falar o que quer, varão, ensinar as nossas crianças totalmente distorcida a Bíblia, mas nós não podemos falar nada. Mas só que Paulo está dizendo, você não pode se calar, você não pode compactuar com o erro dos outros. Nós estamos aqui nessa terra, é para erguer a nossa voz e anunciar o Evangelho e a verdade de Cristo. Jovem, hoje eu culto na direção de vocês. Nós não podemos, na nossa escola e na nossa faculdade, compactuar com aquele nosso amigo que não é cristão, que tem a vida toda errada, que faz o que quer do jeito que quer, que mente para o pai, que mente para a mãe, que omite as coisas. Isso não é amizade para crente. Se for para se aproximar dele, é para pregar a palavra. Paulo está dizendo, se você é cristão, se você é cristão e compactua com o erro dos outros, você também está errado. Porque Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 4 vai dizer, infiéis, não sabeis que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Não tem como nós sermos luz e vivermos no meio das trevas. Paulo agora vai seguir dizendo, no versículo de número 18, do capítulo 5 de Efésios, que não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você, irmão, que diz que é cheio do Espírito, será que tem cumprido esses requisitos? Amar como Cristo amou, viver na luz, sem conviver com o pecado, não compactuando com o pecado dos outros, não se embriagando com vinho. Porque tem muita gente hoje, pastor, não sei aqui em Minas, mas lá em Brasília tem muita gente. A gente sabe que o vinho faz bem para o coração, tem uns benefícios, né? Só que tem muito crente hoje que compra uma garrafa de vinho, no mesmo dia toma ela todinha. Tem muito crente hoje que Deus vai lá, liberta ele da cachaça, liberta ele da pinga, liberta ele da vida que ele tinha. E sabe o que ele faz? Ele fica tendo um lancezinho com o passado dele. Ele fica dizendo, rapaz, isso aqui não tem nada a ver não. Eu estou tomando só uma garrafa. Quando ele vê, ele toma uma por semana. Quando vê um cristão alcoólatra. Porque muitas das vezes nós mesmos não sabemos, mas o diabo sabe onde é a nossa fraqueza. Aleluia, Jesus. Eu estou falando isso porque a gente conhece. E a gente vê o que o inimigo faz no meio das famílias e no meio das pessoas. São pessoas que frequentam cultos, mas que de cristão não tem nada. São pessoas que frequentam a igreja, mas a boca dela só abre para falar asneira e o que não deve.
não tem nada de bom para falar, não tem nada de bom para oferecer, não tem nada de Cristo na vida, e ainda abre a boca e diz: eu sou crente. Ainda bem que a gente sabe que crente até o diabo é, irmão. Porque ele crê que estremece. Mas Jesus enche a igreja do Espírito dele, e ele vai fazer uma terceira promessa. Essa promessa para mim é a melhor de todas, porque ele vai dizer: eu estou voltando para o meu Pai, mas eu estou indo preparar morada. E quando essa morada estiver pronta, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Para que onde eu estiver, vós estejais também. E a Bíblia vai nos dar alguns sinais de quando estiver próxima a vinda de Deus. Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que nos últimos dias teriam filhos contra pais e pais contra filhos. Hoje, irmãos, se nós ligarmos uma emissora de televisão e colocarmos no jornal, é todo dia a notícia: pai mata filho por desavença familiar, filho mata pai para ficar com a herança do pai. A Bíblia diz que teriam guerras e rumores de guerra. Hoje nós sabemos o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. É uma guerra que já morreram milhares e milhares de pessoas, e o que está previsto é que continuem morrendo, porque não tem previsão para a guerra acabar. Rumor de guerra, sabe qual é o que tem no mundo? O pior que podia ter: Estados Unidos e China. Se esses dois países entrarem em confronto, pasme-se você, mas é a terceira guerra mundial. E são países tão poderosos que, se a China jogar uma bomba atômica aqui no Brasil, destrói tudo. Eu não estou falando só do estado de Minas, não. Eu estou falando do Brasil. Uma bomba. Esse é o rumor de guerra que estamos tendo. A Bíblia diz que nos últimos dias a ciência se multiplicaria e homens se teletransportariam. Agora a gente vai ouvir isso e vai dizer: aí já é demais. Isso daí é impossível. O homem se teletransportar, a ciência se multiplicar, irmão, já é notório. Porque antigamente a gente comprava um celular, ele ficava uns 5 anos na moda. Hoje, a moda é o iPhone, né? Compra o 14 hoje, amanhã lança o 15. Compra o 15, amanhã lança o 16. A medicina está tão avançada que muita gente já afirma que já tem a cura para o câncer. Mas ainda não liberaram. Por quê? Porque o tratamento da quimioterapia gera muito dinheiro. É por isso que Mateus 24 vai dizer que com o passar do tempo o amor de muitos se esfriará. Os homens preferem ter dinheiro do que salvar vidas. Deixa morrer, faz a quimioterapia e morre, porque vai gerar dinheiro. A gente já tem a cura, mas não libera. Teletransportação é impossível, pregador. Tá bom, irmãos. Antigamente o homem só andava a pé. Para fazer uma viagem de poucos quilômetros levava semanas, meses. Depois o homem começou a andar a camelo, a cavalo. Começou a usar o animal como seu transporte. Abreviou um pouco as viagens. Depois, na época da Bíblia ainda, vamos ver a criação dos navios. Agora, lugares que não tinha como ir a pé, eles já conseguem ir por causa dos navios, que atravessam por dentro do oceano. Depois dos navios, eles vão criar o automóvel. Agora tem carro. Uma viagem que a pé eu levaria semanas, de carro eu levo dia. Criam automóveis, carros, motos. E nós sabemos que hoje já tem carro e moto que alcança 400 km por hora. Olha a velocidade disso. Depois dos automóveis, cria o avião. Se de carro nós levamos 20 horas a viagem, um dia, 2 dias, de avião é 2, 3 horas.
olharam para o avião e disseram: não está bom o suficiente, faz o jato. Se de avião é 3 horas, de jato é 1. E pasmem os irmãos, a internet está aí para isso. A teletransportação já está sendo testada em animais. Você vai entrar dentro de uma cápsula aqui em Minas e dizer: o destino é Brasília. Sumiu aqui e aparece lá. A Bíblia não erra, irmãos. A Bíblia não mente. A Bíblia não falha. Nós estamos olhando para o nosso governo e estamos desesperados. Tem muita gente hoje dentro das igrejas idolatrando homens. Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Sabe o que a Bíblia diz? Que no fim dos tempos, quem assumiria as cadeiras dos governos seriam homens mentirosos. E que o governo do mundo iria se corromper. Isso daí não é nada demais, irmão. É só o cumprimento da palavra. A gente olha ele viajando para um lado e para o outro. Traz presidente para o Brasil. Viaja, está junto com o presidente do mundo inteiro. E a gente está dizendo: está gastando o nosso dinheiro. Essa é a nossa preocupação. Mas sabe o que está acontecendo, irmãos? É a união do governo mundial. Está vendo que agora não tem mais aquela rixa toda que tinha entre os países? Tirando essa guerra lá, é todo mundo amigo. Presidente viaja para lá, almoça junto, volta para cá. Isso é para que aconteça a unificação do governo mundial. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, o anticristo vem. E eu, como pentecostal, eu acredito que a igreja é pré-tribulacionista. Nós não vamos passar por tribulação coisa nenhuma, nós vamos subir antes. E meus irmãos, se tudo já está em evidência para que o anticristo venha, será que não é hoje que Jesus volta para buscar a igreja? Será que não é hoje que Jesus volta para buscar a noiva dele? O que está faltando para os céus se rasgarem ao meio e ele vir assentado em um cavalo branco? E em sua coxa Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo de número 22. Ele vai mandar João escrever mais de 3 vezes dizendo: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Glória a Jesus. Aleluia. Mas a última vez que ele diz eis que venho sem demora, João não aguenta. Entra na narrativa bíblica e diz: Maranata, ora vem Senhor Jesus. E o desejo da igreja tem que ser como o de João, irmãos. A igreja não tem que estar preocupada com o arrebatamento. A igreja tem que estar ansiosa com a volta de Cristo para buscar a igreja. Hoje em dia tem se tornado escasso em cima dos altares mensagens sobre a cruz e mensagens sobre arrebatamento, porque são 2 mensagens que não alegram mais a igreja. São 2 mensagens que, ao invés de alegrar, causam medo, angústia e dúvida. Por quê? Porque nós não temos andado como deveríamos andar. Os irmãos aqui lembram, minha mãe, nascida em Patrocínio, ali nos arredores. Aqueles cultos na roça. Assim como foi o de ontem. Pensa num culto abençoado, irmão. Que glória de Deus que foi ali. E eu creio que hoje aqui não será diferente. Mas a gente ouve muito as histórias sobre esses cultos. E quando cantava aqueles hinos da harpa, assim: eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou
proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Quando cantava esse hino, pastor, a igreja virava de cabeça para baixo. Quando cantava esses hinos da harpa cristã, a igreja explodia da glória de Deus. Por quê? Porque a igreja estava vivendo do jeito que era para viver. E o arrebatamento não era algo que causava espanto, era algo que trazia esperança. Mas só que hoje estamos tão envolvidos com as coisas dessa terra, estamos tão envolvidos com as coisas desse mundo, que tem gente aqui dentro hoje que se pudesse falar: ó Jesus, não volta agora não, espera mais um pouquinho que ainda tenho que viver mais aqui, falava. Nós temos visto uma geração de crentes tão rasos na presença de Deus, que a alegria dessa terra tem envolvido mais a alma dele do que a alegria de morar no céu. Hoje em dia, nós acordamos preocupados com tudo. Meu Deus, eu já estou atrasado para o meu trabalho, corre para o trabalho. Meu Deus do céu, já está na hora do meu almoço, deixa eu almoçar. Está acabando a hora do almoço, eu tenho que voltar para o trabalho correndo. Trabalha, chega em casa, toma um banho correndo e diz: eita, hoje tem culto. Corre para o culto. Mas já tem tempo que nós não acordamos e ao invés de pegarmos esse aparelho, dobramos o nosso joelho na beira da cama e dizemos: Senhor, não me importam as preocupações do dia a dia, porque eu sei que o Senhor estará comigo e me guardará em todas as situações. Mas a minha preocupação hoje é que a minha alma esteja preparada para ir morar no céu, porque eu creio que hoje o Senhor pode voltar para buscar a igreja e eu tenho que estar preparado. Nós temos nos preocupado muito com o que é terreno e passageiro e temos nos esquecido do que é eterno. Mas nós temos que ter a convicção que só existem dois caminhos. E enquanto estamos nessa terra, estamos comprando a passagem. Enquanto estamos nessa terra, estamos comprando a passagem para onde iremos passar a eternidade. Ah, é? E quais são os nossos destinos, pregador? Céu ou inferno? Não tem meio termo. Não tem essa história fiada de purgatório, que sua alma vai ficar lá vagando, enquanto alguém está acendendo vela e rezando por você, e vai todo mundo para o céu. Isso é história fiada, é mentira. A Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. E não importa quais sejam os caminhos que você percorra, todos eles te levarão para a frente do tribunal de Deus. Eu morri com Cristo, vai para a frente do tribunal. Eu morri sem Ele, vai para a frente do mesmo jeito. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E deixa eu dizer uma coisa, irmão. Aqui, pastor, o membro pode até inventar desculpinha para o senhor. Aqui na terra, tu pode até inventar mentirinha para o teu líder, para o teu pastor, para o teu irmão. Mas diante do tribunal de Deus não tem como mentir. Diante do tribunal de Deus não vai dar tempo de consertar o que tem que consertar. Diante do tribunal de Deus não vai dar tempo de mudar o que tem que mudar. Então, conselho de um homem de Deus nessa noite: mude hoje o que você tem que mudar, porque a qualquer momento Jesus está voltando para buscar a igreja, para ir morar no céu pela eternidade. Deixa eu te dizer uma
dia. Um dia passa rápido, uma semana, do mesmo jeito, um mês. Quando vê, já está acabando um ano. Já estamos do meio para o final do fim, irmãos, do ano. Agora deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos. Quanto tempo dura uma eternidade? Vou falar um pouco sobre os dois lugares, irmãos. Em um lugar, a Bíblia diz que o fogo não apaga e o bicho não morre. Em um dos lugares, a Bíblia diz que haverá pranto, choro e ranger de dentes. Imagine você olhar para um cenário de destruição, de tristeza, de agonia, de sofrimento, de desespero, e pensar: eu nunca mais vou sair daqui. Porque o teu corpo vai para a terra, vai ser comido por bicho. O teu espírito vai voltar para Deus, mas a tua alma é eterna. Não pense que tu vai ter outra alma. Não, é essa que você carrega. E lá no inferno vai ter gente que vai se lembrar: eu estava naquele culto, eu ouvi aquela mensagem, Deus falou comigo para eu me consertar, mas eu achei que era história fiada. Eu achei que aquilo tudo era só uma fantasia, não era verdade. E olha onde eu estou hoje. Mas só que tem o outro lado da história, irmãos. A Bíblia vai dizer que lá não terá mais choro nem pranto. Lá as ruas vão ser de ouro, as portas de cristais e os muros de jaspe. Na revelação do Apocalipse tem coisas que Deus vai dizer para João: sela. Porque a mente humana não vai conseguir alcançar coisas tão maravilhosas como essa. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E do mesmo jeito que vai ter alma angustiada no inferno, vai ter alma regozijando no céu e dizendo: valeu a pena ser fiel. Valeu a pena renunciar ao mundo. Valeu a pena seguir a palavra de Deus. Valeu a pena dedicar a minha juventude nos caminhos do Senhor. Valeu a pena ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de oração, uma mulher de oração. Valeu a pena. Porque a Bíblia diz que estejam sempre alvas as minhas vestes. Aleluia, Deus. E que não falte um óleo sobre a minha cabeça. Irmãos, a vida do cristão é de constância. Que estejam sempre, não é às vezes nem de vez em quando, que estejam sempre alvas as minhas vestes. E que não falte o óleo, o azeite, que simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Que as minhas vestes sejam brancas e que não falte a presença dele em nossas vidas. Eu convido os irmãos a ficarem de pé nessa noite. Jesus nos fez 3 promessas: edificarei a minha igreja, e ele cumpriu. Vos encherei do Espírito, e ele cumpriu. E a terceira promessa, ele ainda não cumpriu, mas nós temos certeza que a qualquer momento ela se cumprirá. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que a qualquer momento acontecerá. Deus tem A qualquer momento os jornais terão que dar notícia
imagino a emissora de TV tendo que cortar a programação do momento, tendo que interromper a novela diabólica que ela passa, tendo que interromper o que seja que estiver passando. Se for o futebol de domingo à tarde, vai ter que interromper. Se for o jornal, vai ter que parar para anunciar. Se for a novela, vai ter que cortar. E eles vão anunciar. Não criem pânico. Ainda não sabemos explicar o que aconteceu certamente. Mas a notícia é que nos 4 cantos do mundo, milhares de pessoas desapareceram. Aviões estão caindo porque os pilotos sumiram. Ônibus estão capotando nas BRs porque o motorista desapareceu. Mães estão desesperadas porque a criança que estava no ventre não está mais. Mães estão loucas porque a criança que estava no colo desapareceu e só ficou a roupa. E vai ter gente que vai dizer: eu não sei o que aconteceu. Mas aqueles crentes frequentadores de culto vão ter que anunciar, com dor e com angústia na alma. Eles vão dizer: nós sabemos o que foi que aconteceu. Jesus voltou e arrebatou a igreja. Isso é o que ele tinha prometido. Ele cumpriu a promessa dele. Ele voltou. Ele voltou para buscar a igreja. E eu creio que esse será o dia de maior alegria para os santos. Imagine, irmãos, nós sermos arrebatados, sermos transformados em um corpo de glória, sermos dados vestes brancas como a neve, e ver face a face o homem das mãos furadas, vermos face a face aquele que tem os olhos como chama de fogo. Aleluia! Nós precisamos reacender o desejo pela volta de Cristo para buscar a igreja. Nós precisamos voltar a esperar diariamente a volta de Jesus para buscar a noiva dele. Porque a Bíblia diz em Cantares que certo dia Salomão vai fazer um experimento social. Aleluia, Deus. Ele tira a sua roupa de rei, coloca uma roupa de pastor, vai até a Palestina e ele vai fazer um experimento social, perguntando para o povo: o que vocês acham do rei Salomão? Por ele estar vestido de pastor, ninguém reconhecia que era o rei. E ele queria ver a sinceridade do povo, varão, em dizer o que realmente achavam dele. Só toma uma atitude dessa quem tem maturidade o suficiente para ouvir crítica para melhorar. Porque hoje em dia, se falarmos qualquer coisa para o irmão, ele quer sair da igreja e quer desviar. Hoje em dia não estamos mais dispostos a ouvir crítica para melhorar na presença de Deus. Mas Salomão, quando Deus pergunta o que ele queria, ele diz sabedoria. Só quem tem sabedoria faz isso. Ele desce, começa a perguntar. Alguns dizem: Salomão, um rei muito bom, gosto muito de Salomão. Outros dizem: eu odeio Salomão. Por quê? Porque ele tem que melhorar aqui, aqui, aqui. Ele diz: então eu vou melhorar. Pergunta para outro grupo: olha, Salomão é bom aqui, mas aqui ele tem que melhorar. Tá bom. Mas só que ele vai chegar até um lugar chamado Lagar, aonde se pisava as uvas para fazer o vinho. Chega naquele lugar, tinha uma moça pisando as uvas, e ele vai perguntar para ela: o que você acha do rei Salomão? A Bíblia diz que
aquela jovem morena de cabelos longos vai fazer elogios tão belos que Salomão se apaixona à primeira vista. Revela sua identidade de rei e diz para ela: a partir de agora tu é a minha noiva, mas eu estou indo para o meu reino, vou colocar a minha veste de majestade e eu vou voltar para te buscar, e tu serás minha esposa. Foi a mesma coisa que Jesus fez, irmãos. Colocou uma roupa de pastor e desceu na terra, porque ele vai dizer em João capítulo de número 10, versículo de número 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele também falou: estou voltando para o meu reino, assim como Salomão disse para aquela mulher. Quando Salomão faz essa promessa, a Bíblia diz que a mulher sai de dentro do tanque, tira o vestido velho de trabalho e põe o vestido branco como a neve, volta para dentro do tanque e continua pisando as uvas. Tem gente que olha para ele e diz: por que tu não fica só esperando? Ele já não falou que vai te buscar? Por que tu não fica aí de braço cruzado sem fazer nada? Ela olha e diz: não, ele fez a promessa, mas enquanto ele não volta, eu tenho que continuar trabalhando para ele. Sabe o que essa jovem está nos mostrando? Que ela não trabalhava para o rei por obrigação, trabalhava por prazer. Porque tem gente que diz: eu prego porque tenho que pregar, eu canto porque tenho que cantar, eu sou líder porque não tem outro, infelizmente eu tenho que liderar. Mas misericórdia, fazem por obrigação. Essa jovem está dizendo: eu trabalho para o meu mestre, é por prazer de trabalhar, é porque eu sei o que ele fez pela minha vida. Eu não faço por obrigação, eu faço porque eu amo fazer. Ela continua pisando uva e trabalhando. A Bíblia diz que ela pisa em uma uva e respinga no vestido. Ela sai do tanque depressa, corre até um tanque de água e lava o vestido, e volta a trabalhar. Acontece a primeira vez, a segunda, na terceira eles olham e dizem: que besteira é essa, menina? Deixa esse vestido sujar, depois tu vê como limpa. E ela disse: como posso eu ter uma displicência tão grande, sabendo que o meu rei está vindo me buscar? Ele não pode chegar aqui e me encontrar com as vestes manchadas. Sabe o que a Bíblia diz? Ai daquele que quando o mestre voltar, foi encontrado sem estar fazendo nada. Tem promessa que ele vai voltar, mas a promessa não te impede de continuar trabalhando para ele. Aleluia. É melhor estar ocupado com as coisas do céu enquanto ele não volta. Porque tem quem diga que o patrão é fiel e paga bem. Ele vai te dar uma coroa e tem um galardão para te entregar por tudo o que você fez para ele aqui nessa terra. Obrigado. Aleluia. E as suas vestes têm que ser encontradas limpas. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Vai louvar? Dá tempo de louvar um hino, vai? Amém? Pode louvar, irmãos. Os irmãos estarão louvando a Deus com um hino. E eu quero convidar os jovens, é culto de vocês, para virem aqui na frente. Você que deseja: eu quero receber poder de Deus, eu quero ser renovado, eu quero ser renovada, eu quero estar todos os dias esperando o arrebatamento da igreja. Você que deseja um renovo espiritual, eu te convido a vir aqui na frente. Pode ser jovem. Se algum irmão sentir de Deus: eu preciso ser
ser renovado. Eu preciso ser cheio nessa noite. Eu preciso que essa esperança seja vivificada dentro do meu coração. Eu te convido a vir aqui. Deus quer te renovar nessa noite. Pode vir, irmãos. Meu Deus, vai visitando agora esses jovens. Vai visitando agora essa juventude, Espírito Santo. Meu Deus, visita cada um deles agora. Papai querido, reaviva a fé deles. Meu Deus, joga por terra todo o laço do inferno contra eles. Toda seta maligna eu repreendo agora. Caia por terra em nome de Jesus. Porque a juventude deles é do Senhor. A vida deles é do Senhor. Todo o espírito de depressão, toda tristeza, toda angústia, eu repreendo agora, em nome de Jesus. E te peço, meu Deus, visita essa juventude. Meu Deus, aviva essa obra, aviva esses jovens. Meu Deus, dê chamadas para eles. Espírito Santo, usa eles na tua obra. Usa eles, papai querido, para fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor marque eles com a tua presença, com a tua glória, com a tua autoridade. Meu Deus, que esses jovens venham incendiar essa nação, que eles venham ser luz aonde eles passarem, papai querido.
angústia, todo espírito de depressão, Deus está jogando hoje por terra e está derramando sobre a tua vida uma alegria vinda do céu, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu agradeço essa oportunidade que Deus nos deu nessa noite. Peço perdão por termos passado do horário, mas só tenho a última coisa para dizer para vocês. Vocês são a geração do avivamento. O inferno está dizendo aí fora que essa geração é uma geração perdida. O inferno está dizendo aí fora que essa geração é a geração que tem menos intimidade com Deus. Mas eu profetizo sobre a vida de vocês que vocês serão uma juventude que irá na contramão do mundo. Vocês serão uma juventude que serão cheios do Espírito Santo. Vocês serão uma juventude que Deus irá levantar nessa última hora para profetizar, para ter visões, para ter sonhos. Deus vai levantar essa juventude para impactar os 4 cantos desse mundo. É essa geração que Deus vai usar. É vocês que Deus vai usar. E muitas das vezes nós dizemos assim: mas eu sou tão jovem ainda, eu sou tão novo ainda. É melhor deixar o pastor pregar, é melhor deixar o líder pregar, é melhor deixar a irmã cantar. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: não perca tempo para fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que o jovem vive para a obra do Senhor. Não se preocupe com as coisas dessa terra. Estude, faça uma faculdade, sim. Tenha um trabalho, sim. Mas se preocupe primeiro com as coisas do céu. Antes de ser qualquer coisa, se preocupem em ser um homem e uma mulher de Deus. E vocês verão que Deus irá fazer na vida de vocês, amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.